mesmo o ditador sanguinário já encontrou alguém que o amou profundamente, na condição de mãe ou pai. Imagine então o que Deus não fará por ti. Uma boa noite. Boa noite. Caros irmãos, irmanados num só pensamento, vamos manter a mente calma e aproveitar a paz, a serenidade, pensando na meiga figura de Jesus, que nos estende as mãos luminosas para que a fé e a confiança brote com força em nosso coração, onde a paz e a alegria ainda tem muitas vezes se torna cada vez menor. E são esses fatores, queridos irmãos, que devemos ter em mente, porque são indispensáveis para o nosso bem-estar e para o progresso da humanidade, onde ainda falta muito para a seara de luz. Gratidão, eis a palavra que deve estar sempre em nossa mente. Gratidão a Deus, nosso Pai maior. Gratidão a Jesus, nosso divino mestre. Gratidão aos benfeitores espirituais, que nos dão tanta proteção e tanta bondade. Devemos agradecer também esta noite ao nosso amigo e irmão Paulo, que se dignou vir até nós, trazer-nos o seu Evangelho de luz. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Eu vou conhecer o Paulo agora, então eu quero colocar à vontade, colocar você à vontade. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa encontrar refúgio em nossos corações. Eu quero agradecer a oportunidade que a mim foi concedido de estar na noite de hoje aqui em Anderrara, nessa casa espírita maravilhosa, com todos vocês, para a gente falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Olha, 2024 está indo aí para a reta final, né? 2025 está apontando aí. E as empresas, de uma maneira geral, pequenas, médias e grandes, nesse momento elas fazem uma coisa muito importante no ambiente corporativo. Eles começam a fazer um levantamento de como que foi o ano. Então, o ano na empresa foi bom? Quais as estratégias, quais foram ali as coisas que foram implantadas no ano de 2024 que deram resultado? Quais foram as estratégias que não foram legais e a gente precisa tirar, excluir e não levar para 2025? E quais são as estratégias, né, e o planejamento para o ano vindouro? Nossa vida pessoal, a gente também deveria fazer isso. A gente deveria se perguntar agora em novembro, como que eu fui como cristão em 2024? Como que eu fui como pai? Como que eu fui como esposo, como esposa? Como que eu fui como filho? Como que eu fui como profissional? Como que eu fui como um irmão em Cristo para a sociedade, para os irmãos que eu conheço, não conheço? E fazer um levantamento e a gente poder se dar notas, para que a gente possa compreender aquilo que a gente precisa ajustar para 2025. Porque é muito comum, queridos irmãos, a gente que faz atendimento fraterno, a gente ouve quantas vezes irmãos que nos procuram no momento da dor,
e aí eles falam, né? Olha, eu não faço o culto do evangelho em casa, eu não tenho hábito de oração, eu não tenho hábito de prece, eu não tenho hábito de frequentar nenhuma instituição religiosa. E aí você vê que essa criatura ela está completamente afastada da parte espiritual. E aí você orienta, você explica, você passa ali as primeiras orientações, recomendações, e essa pessoa às vezes, nada como crítica, viu, queridos irmãos? Apenas como reflexão mesmo. Quem sou eu para criticar alguma coisa? Quando passa e alivia essa dor, o que é o comum? A pessoa vai esquecendo de ir na casa espírita, a pessoa vai esquecendo o trabalho no bem, ela vai começando a esquecer os dias do culto no lar, e a gente vai se distanciando de Jesus. Isso é muito comum. A grande maioria de nós, a gente chega à casa espírita pela dor. A gente sabe que é por amor ou pela dor. A grande maioria vem pela dor. E nesse momento, o que é a dor? É uma bênção divina que nos provoca ali um sofrimento para a gente acordar, para a gente refletir como que nós estamos realmente trilhando nessa seara, trilhando nesse processo reencarnatório que a gente se encontra agora. Sabemos que fomos criados espíritos simples e ignorantes e estamos agora reencarnados na carne, passando por essa experiência, né, de crescimento espiritual. Alguns momentos nós estamos na erraticidade, estamos desencarnados apenas em espírito, e seja lá ou seja aqui, nós estamos sempre passando por experiências rumo à nossa evolução. Estamos num planeta de expiação e provas. O que isso significa, queridos irmãos? Inevitavelmente passaremos por expiações e provas. É o planeta que nós nos encontramos. Então a gente precisa entender que nessa vida que nós estamos aqui, não existe aquela felicidade plena. Eu, do primeiro dia que eu nasci até o dia que eu desencarno, minha vida é redondinha, tudo é lindo, tudo é azul, eu só tenho felicidade. Não é assim. Vamos pegar o exemplo de Chico Xavier. Uma das criaturas mais generosas, bondosas, amor puro. Quem estuda ou conhece um pouquinho ou lê sobre a vida de Chico vai entender o quanto que foi uma vida de sofrimento, né? O quanto de dificuldade. Ele já vem para cá, ele já perde a mãe, ele é cuidado por uma situação aí de uma madrasta, entre outras diversas situações que ele passa aqui, sendo um espírito, né, anos-luz em termos de evolução, comparando com a gente. Então nós precisamos entender. Basicamente a doutrina espírita, ela está submetida a leis divinas. Então nós temos que perder esses contextos equivocados. Eu estou sofrendo, então Jesus está me castigando, Deus me castiga. Não. Deus é amor. Deus é perfeição, Deus é sabedoria infinita, né? Então existem as leis perfeitas. Somos nós, enquanto criaturas que estamos submetidas a essas leis, e nós temos o nosso livre-arbítrio de fazer escolhas. Hoje mesmo eu precisei fazer uma escolha. Eu estava ali há 1 hora parado a 17 km daqui, e eu ali conversando com o Carlos, o que a gente faz? Eu acho que tinha feito 1 hora. E eu estava próximo, coisa de 200 metros, de um retorno para Rio Preto. E a grande maioria dos carros, depois de 1 hora de espera e ver que não anda e que realmente não sabe a dimensão do acidente, como que vai ser, quando que vai liberar a estrada, o que muitas pessoas fazem? Aproveitava aquele retorno e retornava e ia embora. E aí eu falei, nós temos que tomar essa decisão. Nós vamos voltar ou nós vamos esperar um limite máximo, e a gente viu que até aquele horário não dá mais para chegar a tempo, aí a gente volta. E aí nesse período, quando estava ali quase no limite máximo, começou a andar devagarzinho. Eu entendi, na minha limitação espiritual, que era um sinal divino, que a espiritualidade estava abrindo os caminhos e era para a gente seguir e vir para cá, assumir o compromisso que a gente tinha se comprometido, né? Porque esses convites, essas oportunidades da gente palestrar são grandes experiências, são bênçãos divinas, para que a gente possa vir ser um instrumento de Jesus e falar um pouquinho sobre essa doutrina maravilhosa
e acalentar corações, né? Hoje a gente tem a tecnologia, é muito comum a gente termina palestras, algumas pessoas te cumprimentam no final, outras pessoas te procuram no Instagram e escrevem direct falando o que achou da palestra, gostou, né? O que ponto, o que tocou mais, e quantas pessoas não escrevem e dão um relato de vida dela e você fala, meu Deus, né? Só por esse relato valeu a pena eu ter ido e ter sido um instrumento do alto. Olha o quanto que impactou na vida dessas pessoas quando a gente não recebe relatos de irmãos que estavam com ideação suicida, e aí eles escrevem pra gente falando, olha, eu estava imbuído, eu já estava pesquisando, eu já tinha comprado o veneno que eu ia tomar de rato, assisti uma palestra sua, aquilo me tocou tanto e tal, cheguei em casa, joguei o veneno, aí você fala, meu Deus, era para ser, era para mim ir, que bom que eu pude ser um instrumento dessa espiritualidade amiga e ajudar tantas pessoas, né? Essa é uma pontual que ali traz o relato e quantas outras. Então, queridos irmãos, a gente tem que fazer escolhas, aí eu fiz a escolha de continuar. Poderia ter dado errado, às vezes eu ficar mais um tempo, alguns km para frente, preso, e não passar e não dar tempo? Poderia, mas aí eu fiz a minha escolha de seguir. Se não fosse da vontade de Deus que eu chegasse aqui hoje, eu não ia conseguir chegar, eu ia ficar parado ali, né, na estrada até o momento adequado, e se tivesse dado o horário, nós íamos comunicar, né, a irmã da casa para que algum palestrante da casa ou alguém pudesse assumir, porque não foi possível chegar. Mas vocês percebem? Aí já não depende mais de mim. Até onde vai o nosso livre-arbítrio, né? Então a importância da gente fazer boas escolhas sempre. E que escolhas nós temos feito das nossas vidas? Queridos irmãos, a minha profissão, eu sou psicólogo clínico, então eu trabalho com inteligência emocional e a gente atua assim, tanto em hospital quanto na clínica, né? Ouvindo as dores da humanidade. E como a gente percebe que a grande maioria ainda dos nossos irmãos que estão passando por grandes dores e dificuldades, essa grande maioria se distancia de Deus nesse momento da dor. Então são irmãos que, novamente sem crítica e sem julgamento, no momento que mais precisam, eles, movidos pela dor e pela distorção, eles vão se afastando e vão usando mecanismos compensatórios aí que vão trazer mais dor e sofrimento, como abuso de substâncias, ideação suicida, compulsão alimentar, entre outras coisas que vão agravar o quadro, a saúde e a questão mental que eles se encontram. Recentemente eu atendi uma senhora de 77 anos e o filho que levou, ela estava num quadro depressivo muito importante, né? E aí ali conversando com ela, e eu falei para ela assim, qual a rotina de vida da senhora, né? Fala um pouquinho da sua vida para mim. Ela falou para mim, minha vida é totalmente sem graça, eu sou viúva, meus filhos já cresceram, já casaram, já têm seus filhos, então assim, meu filho, ele paga uma funcionária para cuidar da casa, então ela lava, passa, faz tudo para mim. Então assim, eu acordo por acordar, eu vou dormir por dormir. Falei, mas que horas que a senhora acorda? Depende, eu não tenho um horário fixo. Se um dia eu tenho insônia à noite, aí eu vou dormir mais tarde, aí no outro dia eu levanto mais tarde. Um dia que eu consigo dormir bem, às vezes eu levanto mais cedo, entendi? Então não existe uma rotina de sono e eu acordar. E durante o dia da senhora, o que a senhora gosta de fazer? Eu entendi que tem a moça lá, a sua profissional que cuida da casa, da roupa, etc. Mas coisas que lhe dão prazer, o que a senhora faz? Ela falou para mim, você está me fazendo uma pergunta bem interessante. Eu sou da geração que nós aprendemos a fazer tudo. Eu tive 3 irmãs, né? E minhas irmãs faziam de tudo, bordado, crochê, comida, forno, fogão, salgado, doce, a gente fazia absolutamente tudo. Eu sou da época que eu fiz o meu enxoval, eu que bordei, eu que fiz meu vestido de noiva. Eu falei, nossa, que bacana tudo. E hoje, quais dessas atividades a senhora faz? Nenhuma. Por que a senhora faz? Eu nem sei por quê. Eu fui parando com o ponto cruz, depois com o crochê, eu também fazia tapete de barbante, e aí quando eu vi, eu fui parando, e hoje eu não faço mais nada, eu nem tenho linha, não tenho as coisas, não tenho vontade, entende? Aí eu perguntei para ela é uma senhora bastante católica, segundo ela,
perguntei para ela se ela ia na igreja, ela falou, não, já faz vários anos que eu não vou, desde um pouco antes da pandemia eu já abandonei. A gente ia assim, num casamento, num batizado, agora ir numa missa. Por que a senhora parou se a senhora gosta muito? Também não sei dizer, não sei responder, eu fui parando, fui perdendo a vontade, entende? Então durante o dia a senhora não tem nada que a senhora faz que a senhora gosta? Não. Eu levanto, eu vou para a sala, aí eu ligo a televisão, aí ela falou o nome de um programa jornalístico, eu não vou citar o nome por questões de ética, mas vocês vão saber qual que é. É aquele programa de jornal que passa à tarde e ele só traz tragédia. Então escorre sangue pela televisão. Ela falou que ela adora esse programa, então vamos lá, vamos raciocinar, né? Somos espíritas. Então, a pessoa que está num quadro depressivo, ela já tem uma distorção visual, independente dos níveis de depressão, né? Nós temos vários tipos e cada um num grau. Do mais leve para o mais intenso, que seria a depressão maior, na depressão maior o paciente não sai da cama, ele não toma banho, ele não escova o dente, ele não tem ânimo para comer a comida que ele mais gosta, ele perde totalmente o sentido pela vida. Esse seria o caso mais intenso. E existem outros casos aí até o mais leve. O dela era intermediário. Aí eu peguei e falei para ela assim, veja, a senhora já está com um olhar, né, distorcido pela vida, a senhora falou que perdeu vontade de fazer tudo, a senhora não tem nada que dá prazer, que é normal do quadro. E aí o que a senhora faz? A senhora opta por um programa que vai abaixar ainda mais a vibração neuroquímica cerebral. Quanto mais baixa essa vibração, mais vamos pensar no lado espírita, mais ela entra em comunhão com as vibrações dos nossos irmãozinhos obsessores, que estão ali contribuindo para o quadro dela gravar e eventualmente ela desencarnar com o processo. Então eu falei para ela, não, a senhora precisa rever urgentemente isso, né? A senhora gosta de ler, a senhora gosta de fazer alguma outra coisa? Sempre ela dizia que não gostava de nada, a única coisa que ela fazia era isso. Aí eu falei para ela assim, e sua sinalização? A senhora não sai, a senhora não tem uma senhora, uma amiga? Ela falou, então, eu moro numa região, numa cidade pequena, falou lá o nome da cidade, e é uma região meio rural. Então existe ali, próximo de onde eu moro, mais 4 ou 5 casas, e essas casas têm os habitantes. Falei, e essas pessoas, têm senhoras da sua idade? Tem, em todas. A senhora visita, a senhora tem amizade? Ela falou, então, eu ia até te responder isso. Você está perguntando o que eu gosto de fazer. Além de assistir esse programa que eu te disse, eu gosto também de ir tomar café com elas. Existe uma árvore grande que fica numa região que é o meio do caminho entre todas essas casas. Então a gente se reúne uma média de 3 vezes por semana e cada uma leva alguma coisa e a gente toma café por volta de 3, 3 e meia da tarde. Falei, que maravilha, que coisa boa. Enfim, a senhora está me relatando uma coisa muito boa que ajuda a senhora nesse processo, né? E o que a senhora faz lá quando a senhora está tomando café? Nessa hora, gente, é tão maravilhoso, porque aí o próprio paciente vai refletindo em cima das nossas perguntas, que é o objetivo mesmo da terapia, né? Ela falou, então, eu tenho que falar a verdade para o senhor, né? Porque se a senhora está aqui para mim ajudar a senhora, se a senhora mente para mim, na verdade a senhora está mentindo para a senhora e eu não posso te ajudar. É igual o aluno que cola. O aluno que cola, ele tem a ilusão que está enganando o professor, mas o professor já tem tanto domínio daquela disciplina que ele dá aula hoje. Então o aluno que cola, ele está enganando a ele mesmo. E amanhã lá fora a vida vai cobrar aquele conhecimento. Então eu vou te contar a verdade. Assim, agora que eu estou aqui, você está me perguntando e eu estou refletindo, como que eu vou contar isso para ele? Na verdade verdadeira, eu gosto muito desse lugar que eu vou com elas na árvore tomar café, porque assim, palavras dela, a gente desce a lenha na vizinhança. A gente fala mal de todo mundo. A gente adora, escorre o fel da boca. Eu olhei para aquilo, dei uma risadinha para ela, falei, a senhora percebe quantos comportamentos a senhora tem tido, infelizes, que contribuem para agravar o quadro da senhora? Aí ela virou para mim e falou assim, você está falando isso, eu estou pensando, né? Eu gosto de ir, mas eu sempre volto pior. Eu falei, o que a senhora sente? Eu sinto uma angústia bem aumentada quando eu volto para casa. E eu não tinha parado para pensar no motivo. Eu falei, é óbvio, a senhora está praticando maledicência. A
Chora está junto com as suas amigas falando mal dos vizinhos, das pessoas que residem ali nessa região. Então a vibração está igual ou pior a da televisão da senhora. Então a senhora tem, né, se colocado em vibrações que está contribuindo para o quadro da senhora, psíquico, mental, agravar ainda mais. Então olha a importância de a partir de agora a gente mudar isso. A gente tem que ter um objetivo de vida. Por que a gente acorda? Por que a gente vai dormir? O que a gente pode fazer de diferente na vida das pessoas, nas nossas vidas? Tendo em vista que nós somos os autores da nossa história de vida. Então todos os dias nós estamos escrevendo alguma coisa. E o que eu estou escrevendo? Eu vou me orgulhar para contar isso para filhos e netos? Ou não? Eu vou me envergonhar? E aí continuou, né, ali o bate-papo, e eu trago esse pequeno nuance, né, desse momento ali no consultório, para a gente perceber que sem maldade, como a gente às vezes faz más escolhas. Queridos irmãos, Jesus fala há 2000 anos da importância do amor. O nosso principal objetivo aqui é amar. E será que a gente está bom nesse quesito? Porque Jesus fala a importância de amar a todos, inclusive os nossos inimigos. Porque amar o nosso filho fofinho, de olho azul, loirinho, né, com a bochechinha gostosa, é uma delícia. Amar uma criatura que adora você, que te traz um pão de queijo, que te elogia, também é gostoso, não é tão difícil. E amar as criaturas que querem o seu mal, que querem te derrubar, que querem te perturbar, que às vezes querem mesmo ali a sua morte. Essas criaturas também a gente tem que trabalhar o amor, porque se hoje elas nos odeiam e elas querem realmente nos prejudicar, é porque verdadeiramente a gente prejudicou elas muito mais no passado. E a gente não tem, obviamente pelo véu do esquecimento, essa noção. Então às vezes a gente tem também equivocadamente aquele tipo de ideia, igual o equívoco que Jesus, né, pune. O equívoco, o meu obsessor, né? Outro dia uma cliente falou isso para mim. Olha, eu vim procurar o senhor porque eu sei que o senhor é espírita e eu queria ser tratado por um profissional espírita, né? Falei, tudo bem, o senhor é espírita, né? Eu já assisti umas palestras sobre a internet, sou e tal. Então eu queria ser tratado por senhor. Eu falei, mas por que exatamente por mim, por eu ser espírita, né? Porque nós vamos usar a ciência, a metodologia, a técnica, né? Ela falou, sabe por quê? Ela não era espírita, segundo ela era simpatizante. Eu tenho certeza que eu tenho um espírito comilão comigo. E ele me faz comer. Eu como compulsivamente, eu já fui em vários profissionais, eu fiz várias dietas, e ele fica na minha cabeça, come. Eu falei, então se eu procurar ele vai me tratar nas duas coisas, eu vou ficar boa e eu me livro desse obsessor que é o meu mal. E aí eu comecei a mostrar para ela exatamente E gente, ela falou sério, realmente é cômico, mas ela falou super sério. Então, como que a gente às vezes entende errado também a relação do obsessor. O obsessor, ele só consegue nos atingir se nós abrirmos as portas e nos colocarmos na mesma vibração dele para que ele nos ataque. Então, quando a gente fala, ai meu Deus, eu fiz isso, nossa, eu briguei com a vizinha, eu dei um tapa na cara do meu marido, eu não sei o que, tudo e tal, eu não sei, será que foi um obsessor? Aí a gente está querendo tirar a visibilidade da gente. Porque até se for sobre a influência do obsessor, a gente se colocou nessa condição. Então a gente abre as portas. Aí nós temos os mentores de luz aqui, tentando nos intuir, vibrar por nós, mandar aí intuições maravilhosas. A gente abre um guarda-chuva enorme e a gente não ouve. Por quê? A gente não está na mesma vibração deles. E se a gente está com essa vibração muito em declínio, a gente vai se conectar com os irmãozinhos obsessores que estão no mesmo processo de vibração mental que a gente se encontra. Então essas coisas básicas a gente precisa entender para a gente poder assumir os comandos, as ações, os comportamentos das nossas vidas de maneira mais eficaz. Para a gente compreender que sim, sou eu. Então, né, às vezes a gente se apega em situações que a gente estuda um pouquinho ou assiste palestras. Então hoje eu posso passar por um sofrimento, uma dificuldade porque é algo que eu cometi no passado? Posso. Aí a gente às vezes entende, né? Nossa, eu tô com um problema sério no joelho e os médicos já falaram para mim que se eu continuar assim eu não vou conseguir andar.
e tudo, e aí eu penso, né, certeza que foi alguma coisa que eu fiz em outra vida e agora eu tenho que passar por isso, né? Só que todos os médicos já falaram pra mim que eu tenho que perder 45 quilos. E eu não faço dieta, eu não faço atividade física, eu ignoro todos os médicos e eu entendo que isso é algo do passado. Então, às vezes a gente se vitimiza e a gente joga a responsabilidade ou para o passado, ou para o obsessor, ou para outras criaturas, para a gente não ter a responsabilidade dos nossos atos. Queridos irmãos, nós precisamos colocar o Evangelho de Jesus em prática. Nós estamos num momento aí de mudança aí planetária, nós estamos aí nessa transição planetária, nós estamos aí nesse momento que nós estamos querendo caminhar para um planeta de regeneração, e está muito rápido o processo evolutivo. Não dá mais para a gente ficar acreditando em tolices e ficar jogando a responsabilidade que é nossa aos ombros de outras pessoas. A gente precisa entender, e a gente já sabe o que é certo e o que é errado. A gente já tem essa noção. Vocês tiveram a feliz escolha de estar essa noite aqui nessa casa abençoada para poder se conectar com Jesus, para poder receber essas vibrações amigas, o tratamento, né? Tudo isso que uma casa abençoada como essa pode oferecer. Talvez alguns outros irmãos preferiram estar no boteco, jogando baralho, bebendo, fazendo qualquer coisa. Tá tudo certo. O Espiritismo não fala pode ou não pode qualquer coisa, não existe isso. Ele vai falar em livre-arbítrio, em escolhas. A partir do livre-arbítrio eu escolho estar aqui ou estar jogando baralho, bebendo, e a partir daí eu estou indo para a segunda lei, que é ação e reação, que é plantio e colheita. Tudo que eu planto de coisas boas, um dia vem essa colheita, esses frutos, e a mesma coisa de coisas ruins. Então, a gente tem que puxar essa responsabilização para nós, para a gente verdadeiramente poder utilizar bem esse processo reencarnatório e a gente fazer aí um crescimento espiritual satisfeito, um crescimento espiritual eficaz, né? Que vai satisfazer aí realmente tudo aquilo que a gente imagina de crescimento aí nesse ano, no ano que vem vindo. E quando a gente pensa em amor, a gente tem que entender que eu tenho que ser a mesma pessoa na minha casa que eu sou no centro espírita. Porque às vezes a gente percebe ainda alguns irmãos que falam, nossa, eu sou a esposa dele, eu sou casada com ele, com fulano de tal. Você não conhece aqui do centro? Quem? Ah, eu sou a esposa do fulano que faz tal obra. Ah, sim, sei quem que é e tudo e tal. Então, o meu marido, que você conhece, ele é um doce, não é? Ai, sim, muito agradável, simpático. Ele fala baixinho, né? Ele falou, então, faz uma prece bonita, né? Em casa ele bate em mim. Em casa ele faz isso com os filhos. Em casa, então, quem assistiu aí, né? O Nosso Lar 2, né? Vocês viram lá que aborda uma situação, né? De um presidente, de uma casa espírita e criaturas ligadas ao movimento, que tem conhecimento, mas não aplica. Então ali um deles, né, fazia a prece linda no centro. Em casa, tratava mal a esposa e o filho, e aí na hora que ele desencarna, você viu o outro lado, o que ele encontrou. Então, como que eu tenho sido? Será que eu sou aquele espírita que quando eu estou dando palestra, eu sou um anjo? Eu sou bonzinho, as pessoas me abraçam, eu abraço, eu falo de Jesus, tudo. Só que lá fora, no trânsito, eu taco a mão na buzina, eu xingo as pessoas, eu mando sair da frente. Não dá para ser um aqui e um lá fora. Nós precisamos ser a mesma criatura dentro da casa espírita, dentro do nosso trabalho, na sociedade, na nossa família, em qualquer ambiente que a gente se encontre. A gente não pode usar máscaras, porque senão a gente está se enganando e a gente está aproveitando também de maneira equivocada o nosso livre-arbítrio. Então o amor, gente, ele começa desde o bom dia. Como que está sendo o meu bom dia com as pessoas que eu realmente encontro na minha caminhada? Como que está sendo o bom dia para os meus familiares de manhã? Chego no meu trabalho, como que é esse bom dia? Encontro as pessoas no trajeto meu do dia a dia, como que eu ajo com essas pessoas? Nossa, eu avistei a Dona Cidinha. Gente, a Dona Cidinha, ela é depressiva ao extremo.
Toda vez que eu encontro ela reclama, ela traz marmúrias, ela fica ali, né, falando e falando na cabeça da gente. Então, a hora que eu encontro ela no supermercado, eu me escondo embaixo de uma gôndola, dou a volta para mim não ver ela, né, porque eu falo, Nossa Senhora da Aparecida. Eu fico até pesado quando eu encontro ela. Será que foi por acaso que você encontrou ela? Será que a dona Cidinha não está com ideação suicida, especialmente naquele dia, e ela foi lá comprar alguma coisa para ela fazer, alguma coisa aí, e pôr fim na vida dela aqui, reencarnatória, e às vezes Jesus, os mentores, intuiu para você ir no supermercado no mesmo horário para tentar te usar como instrumento de Deus, para ouvir ela, para ela falar um pouco de como que ela está, e ali você envolver ela numa prece, você falar uma palavra edificante, de repente você tira ela dessa vibração, e aí ela não comete um suicídio. Você foi o instrumento de Jesus nesse momento. Né? Então a gente precisa se questionar. Nada é por acaso. Final de palestra, né, a gente tem sempre a generosidade de irmãos que te abraçam, que te cumprimentam, enfim. E é muito comum eu ouvir coisas do tipo assim, nossa, olha, sua palestra foi maravilhosa, foi incrível. Olha, ela foi toda para minha sogra, pena que ela não veio. A sua palestra foi toda para o meu irmão, não sei das quantas, pena que ele não veio, etc e tal. Aí a hora que eu ouço isso, eu penso, dou uma risadinha e eu penso que Jesus abençoe esse irmão, né? Porque assim, gente, será que a gente está com tapa-olhos para a gente entender que nada da palestra serviu, nenhum ponto para nós? Serviu para outras pessoas e nada serviu para nós? Eu sou orador espírita há 25 anos, assisto um monte de palestras presenciais em várias casas espíritas, algumas na internet, enfim. Todas as palestras de qualquer irmão que eu conheço, não conheço, que eu assisto, como eu aprendo? Como serve para mim? E pode ser temáticas que eu amo palestrar e que eu tenho mais facilidade de desenvoltura com aquele tema, e mesmo assim esses irmãos não existe uma palestra que eu não aprendo. Mas para isso a gente tem que estar com o ouvido, a humildade e o coração aberto para se colocar na condição de aprendiz. Se a gente entender, né, que a gente não tem nada a aprender, a gente entende que é só mesmo para o irmão, para o cunhado. Eu não estou dizendo que a palestra não possa também ter servido para o irmão, para a sogra que você pensou. Mas se de alguma maneira essa sogra não está aqui, esse irmão não está aqui, e você está, é porque você precisava ouvir. Cada um de nós estamos nos lugares certos, né, que a gente precisa naquele momento. Óbvio, está sendo filmada a palestra. A gente envia tanta coisa ruim para tanta pessoa, né? A gente vê aí às vezes esses irmãos que por infelicidade, descobriu que caiu o avião não sei aonde, tudo, não sei quem filmou, e aí tá lá decapitado, não sei o que, manda isso para nós. A gente assiste o vídeo, a gente fica péssimo, e a gente ainda consegue mandar mais para 12 pessoas aquele vídeo para deixar mais 12 péssimo, né? Então, às vezes a gente faz tantas coisas impensadas, sem maldade, né, que prejudicam tanto. E aí, às vezes, a gente assiste uma palestra de quantos oradores maravilhosos que vêm aqui na tribuna, a palestra é filmada, e para quantas pessoas toda semana você faz uma lista e fala, vou encaminhar essa palestra, faz uma prece, pede para a espiritualidade te intuir. A gente deveria encaminhar pelo menos para umas 10 pessoas, queridos irmãos. Nessa hora a gente salva vidas. Quantas pessoas às vezes não está aqui na noite de hoje, mas está precisando ouvir alguma coisa que foi dita nessa noite, né? Então às vezes a gente não se atenta, a gente guarda aquilo só para nós, não reproduz. Às vezes a gente chega em casa e nem conta do que foi a palestra para o marido, para a esposa, para o filho, né? Mas a fofoca do dia da cidade de Andeara a gente conta inteira e ainda replica mais para não sei quantas pessoas. Comportamento, mau uso do livre-arbítrio. Amar é isso. Uma simples palestra que eu encaminho para frente é o bem que vai para frente, né? Amar é desde uma pessoa que eu ajudo a atravessar a rua, uma criatura que eu seguro o carro no trânsito para ela passar, uma criatura que eu estou no mercado. Gente, presta atenção, a gente está sempre correndo, e a gente não vê quantas oportunidades de fazer o bem e praticar o amor que a gente tem.
Quando eu estou na fila de um supermercado, por exemplo, será que eu tenho o hábito de olhar para trás se tem alguém atrás de mim? Porque eu chego agora, eu sou o último da fila. Mas talvez daqui 10 minutos tenha mais uma pessoa ou duas atrás de mim, daqui alguns minutos, eu não sei. E às vezes eu olho para trás e eu vejo uma pessoa que tem 1 litro de leite e um Toddy na mão. E eu estou com 2 carrinhos, então eu vou virar para trás e falar: minha senhora, ou seja quem for, né, por gentileza, passa aqui na minha frente, né, você está com 2, 3 itens só, eu vou passar esses 2 carrinhos. Às vezes a gente não se atenta, isso é amor. Às vezes a gente está na fila dos frios ou na fila da carne e a gente vê ali uma pessoa humilde falando para o atendente: eu quero R$3 de mussarela. Quem pede o valor em reais de alguma coisa, o que isso significa? Que ela tem exatamente aquele valor para gastar com aquele produto, vocês concordam? E às vezes a gente vai no supermercado e a gente compra tudo que a gente quer e mal a gente olha o preço, porque a gente sabe que se der o valor XYZ, graças a Deus nós temos condições de poder pagar aquela conta no caixa. Mas não é a realidade da grande maioria das pessoas. E aí eu ouço uma pessoa falar: eu quero R$3 de mussarela, e se der R$3,10 ela pede para tirar uma fatia, porque ela não tem 10 centavos. E a gente não se atenta para poder falar para a pessoa: você me permite? Eu estou vendo com respeito, com humildade, a maneira, a entonação da voz. Estou vendo a senhora pedir R$3, né? A senhora mora sozinha? São quantas pessoas? Não, é eu, meu filho, meu marido, minha sobrinha, minha neta e tudo. A senhora me permite que eu compre o queijo para a senhora? Quanto que a senhora precisa? Eu quero comprar meio quilo, 1 quilo, ver se ela precisa de presunto, né? E aí a gente pratica o bem, faz caridade ali, né? Na nossa frente, ali, quantas criaturas estão precisando e a gente, no nosso orgulho, na nossa correria, a gente não vê, a gente não percebe. E aí a gente acha que fazer o trabalho no bem é só vir no dia X da semana e participar da sopa do centro. Que bênção se você faz qualquer atividade no bem. Mas não se limite só à atividade do bem da casa. Preste atenção que todos os dias, 24 horas do dia, você é convidado a fazer o bem. E às vezes, na sua loucura de vida, no seu tsunami interno, você não percebe e você perde essas oportunidades, né? Um simples trânsito que você segura, você ajuda uma pessoa a passar. Se ninguém parar, como que ela tira o carro ali do comércio que ela parou para comprar alguma coisa? Então, a gente vive um mundo, ainda que muitos de nós está sempre correndo e não entende, não percebe o porquê. Como é comum a gente avaliar pessoas que não está bem, e aí você fala para ela o que precisa ser feito, precisa fazer o tratamento, tantas sessões, blá, blá, blá. Aí ela vira e fala assim: não, eu não tenho tempo, não é possível, eu vou ver mais para frente. Aí eu sempre falo para a pessoa assim: olha, são escolhas. Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, infelizmente você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. São escolhas, né? Quantos empresários eu começo a atender na UTI do hospital? Depois que infartou, depois que teve um AVC, depois que teve um aneurisma, aí eu vou conhecer ele na UTI, né? Vamos fazer não sei quantas sessões na UTI, depois vai descer para o quarto, se tudo der certo, fazer não sei quantas sessões no quarto, depois vai fazer meses na casa dele, porque ele está paralisado, 70% do corpo, para um dia, se tudo der certo, ele poder caminhar e ir até o consultório para dar sequência no tratamento. São escolhas. Então a gente precisa entender que algumas dificuldades que a gente passa aqui nesse planeta são dificuldades que foram e são importantes para nós, porque houve uma programação lá em cima para isso. Tá tudo bem. Mas a gente também precisa entender que muitas dificuldades que a gente passa aqui é mau uso do livre-arbítrio agora. E aí a coisa está muito rápida, e aí a gente vem com as consequências disso e a gente sofre e a gente fica sem entender, porque a gente não enxerga onde que a gente está errando. A gente não enxerga que a gente não tem tempo para os filhos, né? Quantos pais a gente avalia os filhos, as crianças, e aí depois você vai dar uma devolutiva para os pais, o pai fala: não, eu sou um pai super presente, ele só não está no desenho da família. Ele é super presente. Como ele não está no desenho da família? Se é ele, a mãe e 2 filhos. E desenhou a empregada, desenhou o jardineiro, desenhou o piscineiro, desenhou Deus, e todo mundo desenhou o pai, né? Então alguma coisa está
em distorção aí. Né? E não é por maldade, volto a te dizer, porque às vezes esse próprio pai, ele entende que amar é ele trabalhar para ele dar a melhor escola, o melhor tênis, o melhor celular, o melhor... E ele esquece que amor também é estar presente, que amor é brincar, que amor é educar, que amor é estar com esse filho, é entender quais as necessidades desse filho, porque se ele não consegue ser pai, alguém vai fazer esse papel na vida desse filho. E quem será que vai ser? Né? Algum estranho lá fora? Quais as condições desse estranho? Né? É algo bom? É algo ruim? Né? A minha geração, o estranho a gente falava muito presencial lá fora. Então meus pais falavam para mim, cuidado conversar com estranhos, cuidado beber algo de um copo de um estranho, cuidado, né? Hoje o estranho está no celular. Então seu filho está no quarto dele, você no seu, e você tranquilo, que está tudo azul, e ele está com um estranho que você não sabe quem é e o que está ensinando e passando para ele. Então algumas escolhas trazem consequências trágicas. E a responsabilidade é nossa. Não dá amanhã para chorar e falar, gente, eu dei de tudo para o meu filho e por que está acontecendo isso ou aquilo? Tem situações, sim, específicas que às vezes esse filho vem, né, com uma condição espiritual X ou Y e aí uma certa rebeldia, tudo. Mas aí de novo, lá na infância eu coloquei na evangelização, eu apresentei Jesus, né? Tinha oração na minha casa. A gente ensinou valores cristãos, mas às vezes a gente não ensina. E aí, né, eu sou da época que tinha mocidade na casa espírita. Hoje eu palestro em diversas casas espíritas. É rara a casa que tem mocidade, mas não é porque a casa não quer ter, é porque não consegue jovem para fazer o movimento da mocidade. E aí vem a pergunta, cadê os pais desses jovens que não trouxe eles desde pequeno, né, na casa, para hoje eles poderem estar, depois da evangelização, de vários processos, eles poderem estar na mocidade da casa? Perguntas para a gente entender. Olha hoje os jovens, os adolescentes, quantos, né, a grande maioria com baixa resiliência emocional, né? Quantos pais chegam para a gente e falam para nós assim, eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Ele já largou 4 faculdades, nada ele gosta, ele não quer trabalhar na minha empresa, não quer trabalhar na empresa da mãe, ele não quer estudar, ele não quer nada, ele só fica no videogame, ele só quer sair com os amigos, ele só quer beber, ele só quer, eu não sei mais o que eu faço. Né? A questão é o que eu deixei de fazer até agora. Sempre há tempo de conserto, sempre há tempo de intervenção, mas a gente precisa entender que quanto mais tarde a gente faz isso, maior serão as sequelas, as consequências, né? E o sofrimento, inevitavelmente, para todo mundo. Há pouco tempo atrás, eram umas 8 horas da noite aproximadamente, eu estava numa avenida importante de Rio Preto, eu tinha saído do consultório, e eu vi uma cena que eu nunca tinha visto dessa forma. Eu vi um irmão em situação de rua no meio da avenida, das 2 avenidas. E todos os irmãos que estão em situação de rua, lá em São José do Rio Preto, a gente vê sempre eles alocados em algum comércio que tem um teto, uma marquise, para eles se protegerem do frio, da chuva. E esse irmão no meio da avenida, ele estava totalmente exposto ao clima, né, à chuva, no dia estava chovendo bem pouquinho, né, e ao frio. E eu vi ele com jornal deitado, com esse jornal em cima, e esse jornal já molhando um pouquinho, né, de olhinho fechado, e um cachorro do lado dele. Aí eu estava próximo de um supermercado grande e me veio a intuição assim, meu Deus, né? Será que esse irmão chegou na cidade agora? Será que ele não conseguiu se estabelecer num lugar melhor? Será que comeu? Né? Nossa, esse jornal é para proteger desse tempo. E aí me deu a vontade de entrar no supermercado e comprar umas coisas para ele. Queridos irmãos, eu me lembro como se fosse hoje. Eu fiz um marmitex só de proteína. Então eu coloquei linguiça, carne bovina, coloquei carne suína, coloquei frango, fiz uma de proteína, porque eu pensei assim, acho que esses irmãos têm mais dificuldade de comer mistura. Então eu vou fazer uma bem caprichada de proteína e eu fiz uma outra, com arroz, farofa, legume, enfim. Comprei suco, água, comprei um cobertor para ele, comprei um travesseiro e fui levar. Na hora que eu cheguei, parei o carro, e fui me aproximando, pus numa caixa tudo no supermercado e fui me aproximando dele e o cachorro começou a latir.
E quando o cachorro começou a latir, com o barulho do cachorro, ele abriu o olho. Aí eu falei pra ele, você me desculpa, eu não queria te acordar, acho que você estava dormindo, né? Ele falou, não, você não me acordou, eu estava fazendo uma prece. Aí eu já comecei a arrepiar. Aí eu falei, sério, você estava fazendo uma prece? Ele falou, eu estava pedindo para Deus uma oportunidade de eu ter uma comida para mim comer, que faz 2 dias que eu não como e eu estou com muita fome. Aí eu arrepiei mais ainda, que eu falei, meu Deus, né? Que bom que no meio da correria, no meio do semáforo, dos carros, eu enxerguei, pude ter sido intuído por algum mentor de luz para olhar para esse irmão que está necessitando tanto e eu poder ser um instrumento de Deus e ajudar a aliviar ali de alguma forma as dores dele. Aí eu falei, olha, então que bom, né? Você tá de parabéns com o pessoal lá de cima, porque você acabou de fazer a prece, mal terminou e já estou aqui, né? Ele falou, nossa, mas eu sou realmente uma pessoa muito grata a Deus, palavras dele. Porque assim, tanto que ele cuida de mim, quanto que ele me protege, né? O quanto que a minha vida é maravilhosa. Vocês pensam que ele reclamou alguma coisa para mim? Ele só agradecia. E eu ali ouvindo. Aí eu falei, olha, então tá, ó, eu te trouxe, aí eu fui dando as coisas para ele foi se organizando ali, dentro daquele pequeno espaço ali no calçamento, ele meio que fez o lugar que é a cama dele, o lugar que ele coloca a comida, e ele fez ali a divisão dele, muito bem organizado, por sinal. E aí, enfim, ele abriu os 2 marmitex. Ele abriu o primeiro marmitex, e ele viu que tinha arroz, farofa, legumes e tal. Aí ele fechou. Aí ele abriu o segundo e ele viu que era só proteína. Gente, ele pegou na hora o marmitex só de carne e deu tudo pro cachorro. Na hora que ele fez essa cena, eu quase tirei da mão dele o marmitex. E falei pra ele, pelo amor de Deus, o senhor não come carne? Pega um pedaço pro senhor, né? E aí ele deu pro cachorro. E eu, tão imperfeito que sou, não dei conta. Minha língua foi na frente, eu falei pra ele, posso fazer uma pergunta pro senhor? Pode. O senhor é vegetariano? Ele falou, não, eu adoro carne. Não, porque eu vi que o senhor deu tudo pro cachorro. Ele falou, ele é tudo que eu tenho. É a minha família. É quem cuida de mim a noite toda, a noite longa, onde vem pessoas que me chutam, me jogam pedra, me dão galhada, e é esse cachorro que me defende, que late, que vai em cima deles para me proteger. Aí eu arrepiei de novo, né? Então, olha a sabedoria do indivíduo e a luminosidade dele. Por isso que no Evangelho de Jesus diz, né? Quando você servirdes qualquer um desses pequeninos, é a mim que os fazeis. Né? Então, quantos dessas criaturas, às vezes a gente tem a ilusão de que porque está ali, porque não teve a oportunidade de estudar, porque vive uma vida muito difícil, tudo e tal, são criaturas inferiores a nós espiritualmente ou qualquer coisa. Onde? Baseado em quê? Esse indivíduo é anos-luz mais evoluído do que eu. Né? Porque eu, se estivesse na condição dele, pegaria um pedaço de carne para ele, até daria para o cachorro, mas eu ia pegar um pedaço para mim também, claro, né? E ele não, olha só o desprendimento, a gratidão pelo animalzinho que está com ele ali naquela situação. E aí, né, acabei de conversar com ele mais um pouquinho, tudo, e fui embora, que eu não achava onde eu tinha parado o carro, só tinha meu carro parado ali, porque eu saí dali realmente com um ensinamento gigantesco. E eu voltei para casa pensando, quem ajudou quem nessa noite? E agradecendo a Deus, a espiritualidade, a esse irmão, por tanto aprendizado que ele me passou numa única noite, né? Ali que eu fui tentar ajudá-lo, mas na verdade quem me ajudou foi ele, com o seu comportamento, com aquele espírito tão luminoso. Então, a gente precisa aproveitar essas oportunidades que batem às nossas portas a qualquer momento. O Natal está chegando. Quantas crianças, em especial idosos, sofreram o ano todo? E aí agora a gente tem a oportunidade de comprar um brinquedo, de comprar uma guloseima, de fazer a alegria de uma criança, de um velhinho. E às vezes a gente está preocupado com as nossas ceias, com não sei quantas encomendas, com não sei quantas coisas. Não estou dizendo que a gente não possa fazer. Se você tem condições, está tudo certo, faz a sua ceia do jeito que você quer. Mas
Se preocupe também com aqueles que precisam menos. O que eu posso fazer? Eu posso comprar uma bola de plástico. Tá tudo bem. Compra uma bola de plástico e leva na casa espírita, ou leva numa instituição, ou leva num lugar para uma pessoa específica que não tem. Mas faça algo diferente. Deve fazer uns 7 anos que todos os anos eu sou Papai Noel de uma instituição em Mirassol. Que uma senhorinha me convidou uma ocasião. Na verdade, ela me convidou várias ocasiões. E eu neguei todas. Porque eu falava para ela, não, eu não sei, final de ano, não sei se eu vou viajar, não sei como vai estar a minha vida, eu não quero assumir esse compromisso, porque depois eu deixo a senhora na mão e tudo. Mas todo ano ela persistia e me convidava. Eu acho que o meu débito era tão grande que ela não desistia de mim. E aí um dia eu aceitei, porque eu não tinha mais cara para falar não, gente. Eu aceitei. E aí eu fui alugar roupa Noel. Começou meus problemas aí. Aí depois eu entendi porque o Papai Noel vem do Polo Norte. Eu entrei numa sala grande como essa, cheia de ar-condicionado. Quando eu entrei, estava uma delícia, como está super gostoso aqui o ambiente. Quando eu comecei a vestir aquela roupa, gente, eu já fui suando. Tanto calor que foi me dando. Porque é uma roupa, eu não sei o tecido exatamente, mas é uma roupa de manga comprida, é uma roupa que você põe luva, depois você põe um cabelo, depois você põe uma barba por cima, aí você põe a touca, e aí você põe a bota, aí você põe o cinturão, tudo. Quanto mais peças você vai pondo, mais calor vai te dando. E aí na hora que eu pus a roupa, eu fui vendo aquele calor, me veio um pensamento assim. Fala pra ela que você não encontrou uma roupa que serviu em você. Ela encontra o Papai Noel, porque você vai desencarnar com essa roupa no dia do evento. E eu tenho certeza que a espiritualidade não quer que você desencarne agora, que você tem muita coisa ainda aqui para quitar, então é melhor você sair desse esquema que não vai dar certo. Eu falei, verdade, se eu falar pra ela que não deu certo a roupa, ela não vai saber, ela nem sabe a loja que eu vim. Né? Aí veio a outra intuição, é aquele desenho do diabinho e do Odinho, né? Veio outra intuição, você já negou 3 vezes esse trabalho, você vai negar a 4ª? Será que é por acaso que ela está te convidando para você ser o Papai Noel da instituição dela? Aí veio o compromisso, né? Ali a responsabilidade, falei, não vou pensar muito, já fui, aluguei, saí da loja e fui embora com a roupa. Aí eu pensei assim, bom, no dia eu vou levar algumas garrafas d'água, porque assim eu não vou desidratar e morrer desencarnado por falta de água. Levei as águas. Nesse dia, eu tinha mandado um ofício para a prefeitura da cidade, para o bombeiro me levar. Então, o bombeiro aceitou tudo, porque eu falei, bom, eu sou uma pessoa meio assim. Se eu me coloco a fazer alguma coisa, eu gosto de fazer o melhor que eu posso, com o máximo de amor, como se fosse para mim. Porque eu pensei, as crianças vão gostar de ver o barulho, a sirene, toda essa fantasia do Papai Noel, tudo. E deu tudo certo. Quando você se propõe a fazer uma coisa no bem, a espiritualidade vai na frente abrindo os caminhos, né? E aí deu certo, o bombeiro aceitou e tudo. No dia, meu pai me levou de carro até o bombeiro. Lá eu desci com o saco Noel, com guloseimas, com coisas, né? E os brinquedos estavam na instituição e lá eu ia ter um apoio de Mamãe Noel para me ajudar. Quem não fez esse trabalho, não se esqueçam disso. Um Papai Noel tem que ter pelo menos 2 Mamãe Noel. Porque é muita criança e aí elas enlouquecem com a sua presença e você precisa de apoio e retaguarda para você organizar o negócio ali, né? E aí eu fui. Entrei no camburão eu tinha, eu acho que 6 ou 7 garrafas de 500 ml de água. E ali essas águas comigo, tudo. E totalmente ali incomodado com o calor da roupa. Isso era tipo 11 horas da manhã. E tava muito sol, muito sol. E eu aquele calor, e eu transpirando com aquela barba, aquela touca, aquela luva. E eu, nossa, vou tomar água. Aí pra mim tomar água eu tinha que descer a barba, não era tão simples. E enfim. E aí eu totalmente preocupado comigo, com o meu bem-estar. Eu não tinha entrado no clima de Natal, na importância do meu trabalho ali. Eu estava totalmente egoísta ali, pensando no meu bem-estar. Quando nós chegamos no quarteirão do centro, o bombeiro falou para mim, é aqui, já é ali? Eu falei, é. Ele falou, já posso ligar a sirene? Eu falei, pode. Aí eu me posicionei, ele ligou a hora que ele ligou a sirene, gente, eu acho que a espiritualidade veio com uma varinha e fez assim em mim.
Aí nesse momento eu saí do calor, eu não sabia se estava sol, se estava chuva. Eu nem bebi as águas, eu esqueci as 6 águas no camburão. Ficou lá, até hoje. Isso daí, e alguém deve ter bebido essas águas. E aí eu fui enxergar o rostinho de cada criança, a alegria, a loucura delas, etc e tal. E aí eu fiz todo o trabalho, né? Atendemos todas as crianças e tudo. E nesse dia, eu tive a oportunidade de encontrar crianças que a gente tinha 2 opções de brinquedo por faixa etária. A gente dividiu em algumas faixas etárias, 3, 4, menino e menina, e a gente perguntava, você prefere isso ou isso? Né? E aí o pessoal me dava ali o brinquedo e eu entregava. E aí tinha criança que você falava assim, você prefere uma bola ou você quer esse personagem e tal, tudo. Aí a criança virava para mim e falava, não, Papai Noel, eu não quero nem a bola, nem nada, eu queria pedir para o senhor, para o meu pai não bater mais na minha mãe. Aí outra criança via você, te abraçava e não soltava mais a mão do seu pescoço, né? Aí as mamães Noéis vinham me ajudar ali e conversando devagarzinho para conseguir tirar a criancinha, para pegar o brinquedo, tudo, porque tinha uma fila de 600 crianças. Aí eu entendi por que a espiritualidade não desistiu de mim e a importância que esse ser de luz que essa senhora me deu de ser um Papai Noel. Porque o que eu aprendi naquele dia, as emoções que eu vivi, né? E as coisas que eu ouvi ali foram coisas assim inesquecíveis. Por isso que eu relato quando dá. Eu falo um pouquinho disso mais na época de final de ano, né? Por causa do Natal. E daí pra frente eu nunca mais deixei de ser Papai Noel. E sempre que eu posso, eu procuro me imbuir nesses trabalhos específicos de final de ano, além das oportunidades que a espiritualidade amiga nos dá da gente poder fazer algumas coisas durante o ano, né? Então, às vezes a gente tem a ilusão que fazer o bem é só ajudar o outro. Eu costumo dizer que quando a gente se coloca em amor para ajudar qualquer criatura, a primeira pessoa que é ajudada somos nós mesmos. E aí, por tabela, a gente também ajuda alguém que precisa naquela condição específica que a gente está fazendo o trabalho. Mas é algo assim, inenarrável. Então que a gente possa, queridos irmãos, realmente acordar para a vida, entender a beleza dessa vida, entender, né, a magnitude de tudo isso e que depende de nós. Ter um novo olhar para com nós, para com o outro, para com o mundo e a gente poder aproveitar, colocando em prática tudo isso para que a gente possa realmente ter um aproveitamento melhor nesse processo reencarnatório que a gente se encontra. Final do ano está chegando aí, eu desejo para todos vocês um Natal abençoado, repleto de bênçãos, de muita luz, né? E um ano novo aí realmente cheio de oportunidades para a gente poder trabalhar no bem, exercitar o amor, enxugar lágrimas, aliviar corações aflitos, porque esse é o sentido da vida. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Obrigado. Eu tenho alguns amigos que deviam estar vindo aqui assistir a palestra. Tem mais alguém que tem parente que sabe estar aqui? Deus te abençoe. A palestra não serviu para mim, não, mas para os amigos. Que bom. A gente fica feliz. Eu conheci o Paulo hoje, né? Vocês conheceram o Paulo hoje também. E eu tenho aqui um amigo, muito amigo, mais que um amigo, um quase irmão, que eu vou convidá-lo para fazer a prece. Tá bom? E aí, volta. Amigo Jesus,